Pessoal, bem-vindos à nossa sexta aula de AutoCAD. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os textos, né? Inserção de texto no AutoCAD e como configurar os diversos estilos de texto. Bom, texto é uma coisa que é muito utilizada, né? Seja na parte da arquitetura, seja na parte mecânica, para identificação de determinados elementos do seu desenho. Ou então de determinados cômodos de uma casa, de um prédio, alguma coisa do tipo. Então, as ferramentas, né, relacionadas ao texto, elas estão localizadas bem aqui nessa região, na parte Annotation, ou então aqui na aba Annotation, você tem as ferramentas já de uma forma mais detalhada, as ferramentas de texto e também as ferramentas de cotas que serão abordadas em um outro vídeo. Mas vamos analisar aqui no Home primeiro. Bom, então nós temos aqui esse Azinho, então se você clicar nele, você vai já poder escolher aqui para abrir uma caixa de texto. Então vamos abrir uma pequena caixa aqui. Não, na verdade não é uma pequena caixa, tá 900 o tamanho dessa caixa, está muito grande. Vou diminuir um pouquinho. Vou colocar aqui. Pronto, eu já posso inserir meu texto. Texto de exemplo. Pronto. Já inseri meu texto. Quiser encerrar, posso clicar aqui fora. Pronto, o texto já foi inserido. Ah, eu quero editar de novo. Dou um duplo clique que já vai abrir para inserir. Tudo bem? Uma coisa que é importante de fazer antes de inserir texto no seu projeto é criar um layer, não é? Criar um layer próprio para o seu texto. Então eu vou criar um layer aqui. Texto. Pronto, já está criado o layer do texto. Vou colocar esse daqui no layer do texto. Pronto, já está no layer texto. Então o que acontece? Nessa parte de edição aqui, eu tenho várias opções aqui disponíveis, certo? Então aqui eu posso alterar o tipo de letra, posso alterar a cor, não é? No caso aqui a cor está configurada para ser a mesma cor do layer, então basta alterar a cor do layer que já vai alterar as cores de todos os textos que estão nesse layer. Mas se eu quiser alterar individualmente, eu posso alterar aqui, sem problema. Eu posso colocar negrito, itálico, sublinhado, sobrelinhado, posso colocar um taxado também. Aqui eu posso alterar o tamanho do texto, posso alterar o estilo do texto, que eu já vou explicar o que é. Eu posso alterar a orientação, colocar centralizado, né? Aqui nós temos a inserção de símbolos, colocação de colunas, a colocação aqui de numeração, né? Ou então daqueles pontos, e a justificação do texto, certo? Mas o que acontece? Como normalmente quando você vai inserir um texto num projeto, esse texto ele tem que estar padronizado. Geralmente ele não tem muita diferença, não tem muita diferença de cor ou então de formatação. Então, é aconselhável que você crie um estilo de texto, certo? O que seria um estilo de texto? Vamos lá ver o que é isso. Se você clicar aqui na setinha do Annotation, vão surgir essas opções. Essa primeira aqui é referente aos textos, certo? E esse daqui são os estilos de texto. Por pré-definição, já vem esses dois estilos, o Standard e o Anotativo. Agora, se você clicar aqui em Manage Text Styles, você vem para essa janela, certo? E aqui você vai poder criar o seu próprio estilo de texto. Então, vamos lá. Exemplo. Estilo de exemplo. E pronto, aqui já está o estilo que eu criei. E aqui eu posso alterar a formatação dele. Então aqui eu posso escolher o tipo de fonte para ele. A fonte que eu achar mais adequada. Aqui ele vai mostrar uma pré-visualização. Vamos colocar um aqui. Vou colocar essa. Não, essa não. Essa aqui. Aqui seria o estilo da fonte. Aqui no caso não tem como alterar. Aqui seria o tamanho do texto. No caso está 000, mas você tem que colocar algum valor. Esse valor ele vai depender das dimensões que você está usando no seu desenho. Então, se for uma dimensão muito grande, na casa de 100, então de 1000, né, você vai ter que colocar um tamanho de texto compatível com isso. Se for na casa das dezenas, coloque algo um pouco menor. Mas é comum, né, a gente não acertar de primeiro o tamanho do texto e ter que ir ajustando posteriormente. Então, vamos colocar aqui 5. Esse daqui é como se fosse a largura do texto. Vou aumentar aqui, ó. Opa, foi muito. Ó, ele dá uma esticada aqui no seu texto, vou deixar um mesmo. E aqui é para você dar uma inclinada no seu texto. Ó. Ele vai como se ele fosse ficando em itálico. Ó. Aqui seria para colocar o texto de cabeça para baixo. Opa, vou colocar 0 aqui. Aqui é para colocar o texto de cabeça para baixo. E aqui de trás para frente. Bom, uma vez que você terminou de configurar aqui, já estou aqui com o meu estilo de texto, vou colocar Set Current. Sim. E vou fechar.
Pronto, agora todo texto que eu clicar, que eu criar, na verdade, ele já vai ser criado com o estilo que eu defini. Então, vou criar uma nova caixa de texto aqui. Ó. E ele já vai ficar de acordo com as configurações que eu fiz naquele estilo. Se eu selecionar, der um duplo clique aqui, ó. Agora que eu selecionei aqui, der um duplo clique, ele já vai mostrar aqui os estilos e o estilo que está esse texto, que é o exemplo, né, que eu criei agora há pouco. Uma outra coisa que tem que ser explicada são essas duas formas de inserção de texto. Nós temos o multiline test e o single line test. O multiline test são esse tipo aqui que eu coloquei. Eu vou colocar de novo para poder explicar melhor. Então, esse tipo de inserção, o multiline test, permite que você crie um texto com várias linhas, certo? Ou então até mesmo parágrafos inteiros, sendo que não importa quantas linhas você criar, essa caixa de texto vai ser uma coisa só. Ó, você vai poder movimentar ela à vontade e vai tudo junto de uma vez. Agora, se você criar o mesmo texto usando o single line test, aqui ele pede para colocar um ano, vou deixar 0 mesmo. Ó, single line test, vou colocar o mesmo texto. Criei o mesmo texto, só que com o single line test. Vou clicar fora e o que aconteceu? Ó? As 3 linhas, cada linha é independente uma da outra. Então, o single line test só cria linhas independentes. Ele não é capaz de criar parágrafos ou então um texto com várias linhas como o multiline test. Bom, pessoal, sobre a configuração de texto é basicamente isso, não tem muita dificuldade. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários e até a próxima aula.